Oi pessoal, lembra de mim? Dimitri, tudo bem? Bom, eu sei que o assunto de hoje não nada tem a ver com cachorro. Quer dizer, tem a ver com cachorro. Mas eu só quis mostrar pra vocês o meu cachorro, o nome dele é Cauã. Ó, né Cauã? Ó, tá brabinho aqui porque ele quer descer, ele tá com fome. E a gente não levou ele pra comer. Né? Tem que comprar ração pra ele e beber água, né Cauã? Né Cauã? Vem Cauã! Vem Cauã! Vem Cauã! Ó! Viu, gente? É só pra dar um oizinho aí pra galera aqui, ó. Dá um oi pra galera do YouTube. Viu, Cauã? Então desce, Cauã. Isso, já. Então, só pra fazer uma apresentação descontraída aí, galera, do meu cachorro, que eu tanto amo. Então, qual é o assunto de hoje que eu gostaria de conversar, galera? Bom, é um assunto bacana, mas ao mesmo tempo muito abstrato e muito difícil, porque não foi provado pelas religiões, não foi provado pelo homem, não foi provado por nenhum tipo não foi provado pela ciência, não foi provado por nada. São apenas concepções relativas da nossa limitação como ser humano em virtude do perfeito, em virtude do que é abstrato para nós, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? É sobre Deus. O assunto desmembrado sobre Deus é a questão da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus dentro dos relatos bíblicos. Ou não só pelos relatos bíblicos, mas pela compreensão do homem em relação a Deus. E tudo converge em cima dessas três coisas. Que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não é isso? Onisciente, porque ele tem o poder de todo conhecimento, né? Onipresente, porque ele está presente já sobre todas as coisas, ele vê tudo, porque ele simplesmente ele existe, ele tem um fator causal, independentemente do efeito. E tem o onipotente, porque ele tem o poder de tudo, sobre as coisas, enfim, não que o homem tenha o poder absoluto sobre tudo, não, ele tem o poder de algumas coisas. Nós vamos entrar em detalhes depois sobre essa questão. Estou falando em relação ao homem tentar conceituar Deus em virtude dessa tríade, dessa onipresença, onipotência e onisciência, né? Então, primeiro tem essa questão da própria palavra, né, da etimologia da palavra oni, dessas três palavras. Oni significa o todo. Aí a gente fica tentando, mas como eu falei, são três conceituações, uma de poder sobre tudo, outra sobre conhecer tudo e de estar presente em tudo, por causa do sufixo, do prefixo oni. Então ele é todo. Aí você tenta alicerçar a Deus. Então, aí começa a dificuldade do homem em tentar conceituar Deus também, independente de dizer que é onipresente, onisciente e onipotente. Então, o que é Deus para mim? Deus, em virtude de ser oni, o todo, a gente tem que tentar entender. Deus para mim é uma fonte eterna de amor e de luz. Como assim, fonte eterna de amor e de luz? Eu não conceituo Deus como uma personificação humana, né? Óbvio que não. Se fosse uma personificação humana, o homem não seria onipotente, onipresente e onisciente. Então, se ele fosse uma personificação humana, ele teria que ser igual a nós. Então, nós também teremos que ser oniscientes, onipresentes e onipotentes. Nós não somos oni, nós somos potentes, temos o poder de conhecer algumas coisas, nós temos ciência de algumas coisas, temos conhecimento que nós vamos galgando com o tempo do mundo, né? O homem vai estudando pela questão laboral da coisa, ele vai detendo de conhecimento, independentemente da tecnologia. E a tecnologia está inserida nessa questão do ciente, né? Do conhecimento da ciência, das coisas. E o onipresente, quer dizer, nós estamos presentes, é fato, nós estamos presentes no planeta Terra. Nós não estamos presentes no universo, assim, pisados. Nós não estamos presentes à lei da relatividade. Nós não estamos presentes em Júpiter, Urano, em Marte, mas estamos presentes em algum lugar. Eu estou presente no meu quarto nesse exato momento, mas não posso estar presente nesse exato momento ali do lado da Lua. Eu não posso estar presente na casa da minha namorada, agora, nesse momento. Mas posso estar presente em pensamento. Mas vamos lá. E o que eu queria dizer então em relação a isso? Então, Deus para mim, como é uma fonte eterna de amor e de luz, ele é absoluto, ele é pleno. Então como é que eu vou tentar entender em cima dessa questão da oni? Porque se Deus é pleno e Deus
o todo manifesto, é uma coisa abstrata, eu tento entender, sempre tento entender Deus da seguinte forma: pô, é como se você estivesse sentado na praia, de frente para o mar, sentado na areia, e você tentar analisar Deus. Por mais que eu não consiga ter a noção concreta de Deus, é muito abstrato, mesmo eu sabendo que tem um pedaço de Deus que é concreto, porque é visível, é material, mas Deus não é só material, porque o todo dele eu não vejo, eu vejo uma parte dele. Por exemplo, materialmente, que é visível, eu vejo. Você pode ver em cima das coisas, da cocriação, do reino mineral, do vegetal, do animal. Eu vejo a manifestação dele sobre essas coisas. Mas ele já está adensado na matéria, no nosso planeta, mas é uma forma de manifestação de Deus. Como eu falei, essa questão da praia, você olhando para o mar, você olha o horizonte. Então, quando eu estou sentado olhando para o mar, o Deus, para mim, a analogia que eu tenho de Deus é você olhar para o horizonte e ver aquele marco horizontal na praia, uma linha, e eu não consigo enxergar atrás dessa linha. Eu sei que tem uma linha e aquela linha é tão linda, mas eu não consigo adentrar dentro do meu olho nu, humano, né, limitado, essa questão. Mas eu sei que naquela linha, atrás dessa linha continua, ele é infinito, ele perpetua. Isso para mim é uma analogia interessante sobre Deus. Mas chegando mais perto de mim na praia, quando eu estou na areia, você vai chegando que a coloração da água ela vai mudando. Então lá no fundo é escuro. Conforme vai chegando perto de mim, ela já ficando mais clara. Ela muda um azul mais claro, mais limpo, mais nítido. Não é que é limpo, mais nítido para mim. Vai ficando mais raso ou vai ficando mais visível para mim. Então vai mudando a cor para mim. Então, chegando aqui, você vê as ondas, chegando nas ondas, você vê a espuma dela batendo no mar, até chegar em mim, até chegar na areia, até chegar no grão de areia. Então essa questão de Deus é muito linda, ao mesmo tempo, essa é a analogia que eu posso fazer humanamente falando de Deus. Eu enxergo Deus perto de mim, assim como eu enxergo Deus longe de mim. Mas isso não quer dizer que Deus não seja o longe e não somente o perto, ele é tudo. Né? É uma das analogias que eu posso tentar entender Deus sobre essa ótica, né? Podemos falar de vários tipos de situação para tentar entender Deus, né? Por exemplo, na água, você tem as 3 estados de conservação da água, o gasoso, o sólido e o líquido, né? E você vê que você não enxerga a água, né? A questão da vaporização, mas você sabe que existe essa água, essa matéria, essa molécula para vaporizar a água. Então tem o fator energético, e a energia é imaterial, é invisível, mas se você esquentar a água, entendeu? Com certeza ela vai vaporizar. Se você congelar a água e ela era líquida, ela vai ficar sólida. Então, assim, são coisas lindas que você vê sobre a forma de energia de Deus. Mas o fator essência é a água. Mesmo sendo vapor, a água se manifesta no líquido e a água se manifesta no sólido. Mas o fator essência é a água. A fonte é a água. Assim como Deus. Deus é a causa primária sobre todas as coisas. Eu não tenho como provar o que causou, o que gerou, qual é o fator científico que não tem prova do fator causal, causa primária sobre todas as coisas, ou conceito espiritual. Deus é mestre supremo sobre todas as coisas. Ponto. É como se fosse uma decoreba. É muito vasto, cara, é muito complexo você dar esse tipo de conceituação se você não consegue interpretar. Então eu estou tentando interpretar dessa forma. Fiz a analogia do mar, fiz a analogia do meu cachorro. O meu cachorro é o reino animal, eu sou o reino animal também, só que na cadeia evolutiva um pouco acima. Tem a planta, reino vegetal, tem as pedras, né? Não sei se tem pedra aqui. Tem um exemplo de pirâmidezinha de cristal, como se fosse uma pedra. Reino mineral, então a densidade mais pesada que Deus, que descende do superior para baixo, vai formando os reinos. Tem as consciências unicelulares, as consciências pluricelulares, enfim, tudo isso é uma manifestação de Deus, por mais que você não enxergue. Então, não sei quem falou isso, não sei qual foi uma matéria que eu via, que explica também Deus sobre essa questão da oração, que é uma outra questão em cima da onisciência de Deus, porque ele acha que se você é onisciente, se Deus é onisciente, para que o ser humano precisa orar? É uma boa questão também, uma pergunta bem filosófica, bem interessante, não que é burro ou ignorante, pelo contrário, é uma pergunta plausível,
da gente tentar compreender. Eu não sou dono da verdade, mas cada um tem o poder de reflexão sobre isso, sobre a onisciência de Deus em relação ao homem. Por que o homem tem que orar se Deus é onisciente? Ou seja, se ele é pleno e ele é o detentor de todo conhecimento sobre as coisas, sobre o universo, sobre você. É verdade, mas assim, no que tange a oração não pertence a Deus. Na minha visão, a minha visão, galera, a oração não pertence a Deus, porque se Deus é a manifestação, é uma causa primária e vai se adensando, que se vai se manifestando nos gênios, tá? Por que o homem precisa orar? Porque como nós somos limitados e queremos entender ou enxergar ou conceituar Deus, a nossa forma mais perto, entre aspas, de tentar conversar com Deus ou entender Deus ou achar que Ele está nos ouvindo é através da oração. E a oração é um fator energético. A oração emana energia em virtude dos nossos pensamentos. Se o pensamento é bondoso, se o pensamento é puro, essa oração chega ao fator sublime que é Deus. Mas isso também não quer dizer que Deus não vá te ouvir, ou que essa energia não chegue perante a Ele. Pode até que chega, mas você também pode orar e essa oração se decoreba. Você lê o Pai Nosso como a maioria lê e é uma decoreba. Isso não quer dizer que não seja uma oração. Não é o fato de não ser uma oração, mas você decora. A oração não precisa ser decoreba. A oração pode ser um pensamento, uma meditação, uma conversa informal com Deus. Porque você está conversando com Deus, você está conversando consigo próprio. Porque você está refletindo sobre os seus problemas, você está querendo entender o que você está fazendo aqui, qual a sua missão, quais são os seus valores, quais são as suas fraquezas. Você está conversando com Deus, já que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, nada mais justo do que você tentar orar e conversar com Ele. Eu só quero dizer que a oração, gente, é uma única maneira do homem tentar conversar com Ele. Eu não vejo de uma outra maneira de dizer que, pelo lado contrário, da contra-argumentação, de que eu não preciso rezar, porque se Deus já sabe que eu existo, e sabe que eu vou cair, e sabe que eu vou fracassar, ou que eu não vou fracassar, que eu vou ter isso nessa minha vida terrena, então para que eu vou precisar rezar? Bom, eu discordo dessa tese de que não há necessidade de eu fazer nada. Mesmo porque eu acho que Deus não é que Deus permite que você sofra ou permite que você não sofra. Eu não acredito nessa tese de que Deus permite e que Deus pune e castiga você sobre todas as coisas. Quer dizer, como se ele fosse o fator de fazer por você as coisas. Não, eu não encaro dessa forma como a religião cristã fala. Que Deus permite, ou Deus pune, Deus castiga. Eu não acho que isso exista. Eu acho que o que existe é que você é o único responsável pela sua vida. Você é uma energia. E a energia pertence a Deus também. Então você está coligado com Deus. Você não está isolado de Deus. Você está integrado a Deus. A diferença é que você está afastado de Deus pelas suas poluições conscienciais, pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas suas transgressões, vindo de várias vidas, porque acredita em vida após a morte. Beleza, mas se você não acredita, não tem problema. Pode ser que você não acredite e ache que só existe uma vida. Tudo bem, vai. Eu tenho uma vida, mas você dentro dessa sua única vida tem o seu pensamento, sentimento e ação. Você precisa fazer essas três coisas funcionar para tentar conversar com Deus, já que você é Deus em atitude. Você não pode dizer que Deus é separado de você. Então, se Deus é separado de você, ele não é só você e ele não são veras semelhanças. Você não está isolado dele, você está afastado dele em virtude da sua obscuridade e da sua ignorância. Então, eu me encaixo na ignorância. Se eu peco, eu sou ignorante. Se eu cometo falhas, eu sou ignorante. Isso não quer dizer que eu não o ame e eu não possa me amar. Eu estou integrado nele. Eu sou luz. A diferença é que eu não sou perfeito e eu não sou luz pura. Eu sou uma luz refratada, assim por dizer. Em virtude das minhas obscuridades, das minhas falhas, do meu ego. Ego, que é o pensamento, o sentimento e ação não equalizada. Eu não consigo pegar essas três coisas e tentar viver de uma forma coerente dentro do meu crivo. Então eu tenho dificuldade, eu caio toda hora, eu tenho conflitos psicoemocionais, e aí quanto mais eu tenho isso, mais eu me afasto dessa luz pura. Isso é muito difícil você viver uma vida inteira dessa forma. Ou seja, por isso que os budismos falam sobre a questão da iluminação, que Buda iluminou, porque ele conseguiu neutralizar o ego. Ele conseguiu se enxergar em Deus, né? Eu não vejo muita diferença de Buda para Jesus.
na minha visão, tá? Porque ambos são avatares, ambos têm uma ideologia muito parecida, que é amor, que é autorreflexão, autoconhecimento. O Buda foi totalmente pregando a autorreflexão, o autoconhecimento, o fator dos chakras, o fator da energia, o fator do autoconhecer-se através da meditação, do barulho interno, do caos interior, né? Que você estava isolado, totalmente poluído consciencialmente do eterno, da luz. Mas você também é eterno. Não é que Deus é eterno, mas Deus fez você. Deus fez os reinos. Nós estamos interdependentes. Você não pode dizer que você está isolado dele. Não pode estar isolado. Se fosse assim, por que você faz o sinal da cruz todo dia? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque você faz parte dessa tríade. Você é filho, você é pai e você é Espírito Santo. Você é Espírito, você é pai e você é filho. A diferença é que você não se vê nele. Mas você é engraçado, reza isso aqui no seu peito. Eu acho que as pessoas têm que entender melhor essa questão da tríade. Porque você não está afastado dessa tríade. Né? Então eu acho isso muito legal tentar conversar sobre essas questões. Né? Eu acho muito bacana. É dificílimo, né? O homem tentar entender, ao invés de decorar as coisas, ou ver que só tem isso no manuscrito ou no documento. Tenta você entender essa oração. Porque as orações são diversas em culturas totalmente, religiões totalmente diferentes da nossa. E cada religião tem a sua oração própria, a sua particularidade, o seu foro íntimo. E a gente acha que Deus só existe para uma determinada doutrina, só existe para uma determinada forma de pensamento. Isso é um absurdo. Porque, pensa, raciocina. Se só existe um Deus para uma determinada religião, pô, que injustiça seria, né? Então Deus não é justo. Então você já quebra esse paradigma, esse conceito universal. Mas como eu concordo que Deus é justo, então Deus não pode estar só numa religião. Deus não pode estar só numa doutrina de uma forma de uma religião pensar. Isso seria um egoísmo e não altruísmo do ser humano. E Deus seria um cara egoísta. Então Deus, como não é egoísta, e Deus não tem uma corrente de dualidade, de sim, bem versus mal, bom, ruim, certo? Cristão, anticristão, essa coisa foi formada pelo homem, gente. Deus não tem anti, o Deus não é negativo, Deus é positivo, ele não bloqueia emoções, não existe predisposições de maneiras de pensar. Deus simplesmente é, ele manifesta. O que eu não consigo é provar o fator causal, causa primária sobre todas as coisas. Você lê isso nas religiões, nos artigos, nas teses, em revistas científicas, que fala pela nossa limitação que Deus é mestre supremo sobre todas as coisas, fator causal sobre todas as coisas, verdade absoluta, saber absoluto. Mas você não explica esse absoluto. Você não que causa primária sobre todas as coisas? Se nós somos parte dessa causa primária, nós somos efeito dessa causa primária. Como é que você explica como nasce essa planta, né? E toda essa questão linda da planta crescer, fertilizar, germinar e virar isso aqui. Como é que uma pedra vira aquela pedra? Como é que um animal são tão diferentes uns dos outros? E ao mesmo tempo cada animal tem uma sua peculiaridade, a sua instinto de sobrevivência, a parte sexual dele, as vegetais, as ervas, as plantas e essas correlações com o ser humano, os alimentos da terra e qual a relação desses alimentos da terra conosco. Então, e nós mesmos, né, como seres humanos. Nosso corpo biológico é perfeito, gente. E cada errinho faz a gente desencarnar ou morrer. Um erro, uma falha química ou biológica do ser, a gente vai a óbito. Para você ver a beleza da coisa molecular, do corpo humano, de tudo que Deus criou em nós. Quer dizer, a gente só não consegue entender como foi feito isso, né? Que é o tal da fator causal, né? Mas enfim, eu acho muito legal, muito lindo essa questão desse tema de onisciência, onipresença e onipotência e a correlação dessas três coisas com relação ao do motivo o porquê de nós orarmos tanto, né? E eu acho isso legal. Tem gente que, como eu falei, discorda, acha que não precisa orar, porque se Deus tem todos esses poderes e todas essas forças, é perda de tempo do homem orar. Eu discordo, na minha visão, como eu já expliquei antes, que é necessário do homem tentar conversar com uma coisa, por mais que ele não enxergue, ou não veja, ou até não acredite, mas isso não quer dizer que ele não seja bom ou que Deus não saiba que ele é uma pessoa boa. Olha os ateus aí. Os ateus não são mau caráter.
Os autores apenas não conceituam Deus da forma que as religiões conceituam. Isso não quer dizer que ele não seja filho do homem. Isso não quer dizer que ele não faça parte integrante da matéria. Isso não quer dizer que ele esteja no inferno, ou que ele seja um cara ruim, ou mau caráter. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ele só não consegue compreender cientificamente, e ele não concorda com a questão criacionista. Ele vai mais para a parte evolucionista do ser. Eu não vou nem para um nem para outro. Eu também não acredito na parte criacionista do Adão e Eva, eu não acredito nessa tese, assim como eu também não acredito, que eu acho que há falhas na questão evolutiva de Darwin. Eu acho que existe uma falha, e há pessoas que ainda falam da outra questão, que é o elo perdido, que houve uma falha da parte da teoria das espécies, e a questão do criacionismo, que Deus criou o homem e a mulher, a maçã, aquelas coisas todas. Eu não concordo também que numa dessas, porque não tem uma comprovação, são apenas coisas escritas pelo homem, mas você não tem uma prova, você não tem uma prova concreta, você tem teses, levantamentos. Assim como você tem o levantamento da terceira hipótese, que é o tal do elo perdido, que eu falei, que nós somos criados por seres extraterrestres, e que os extraterrestres criaram o nosso corpo biológico. Pô, você pode até acreditar, sim, eu também posso acreditar nas outras duas, mas você não tem prova de nenhuma das três. Mas as três são plausíveis de poder tentar um dia compreender a ciência e a espiritualidade. E que dentro da ciência e espiritualidade tem seres também tão inteligentes como Jesus, seres tão inteligentes como outros avatares que encarnaram no planeta. É como você dizer, para várias pessoas de oriental, ele não acha que Jesus é o único governador e o único avatar, mestre supremo sobre todas as coisas. Ele não acha que Jesus é o único filho de Deus. O oriental, ele não acha, porque o Buda também é importante, e vários avatares que vieram no planeta também, assim como os próprios extraterrestres. Tem gente que acredita em extraterrestres. São seres altamente evoluídos, que têm uma alta tecnologia avançada, que o homem ainda não consegue deter dessa tecnologia, não faz nem tem consciência disso. Então a gente vai ficar horas e horas conversando sobre essas questões, por mais que as pessoas não acreditassem. Tudo bem. E, realmente, eu não tenho como provar a verdade. Eu não tenho como provar nada. Né? Mas são fatores interessantes, assim. Por isso que eu amo filosofia, porque a gente fica trocando uma ideia, como eu estou trocando há 20 minutos, sobre onisciência, onipresença e onipotência, e a questão da correlação da minha parte em relação a tudo isso. Né? Por que eu oro? Por que eu gosto de conversar com Deus? Porque eu gosto de conversar comigo. Mas a maioria vai achar diferente. Nossa, mas você está conversando com você? Nada tem a ver com você orar, e aí você está conversando... você é maluco, esquizofrênico, bipolar, está conversando sozinho, então você não está conversando em Deus. Se você partir do pressuposto que você é Deus em atitude, e Deus ele está te olhando, mas o movimento de propulsão é seu. Você tem que fazer um movimento em prol da sua própria benfeitoria, e não maledicência. Você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que amadurecer, para você tentar se enxergar nele, porque você é ele. É uma questão de tentar enxergar a luz no fim do túnel. Você entra no túnel e você sai do túnel, porque quando você entra tem luz e quando você sai tem luz. E o processo da obscuridade do túnel é o seu caminhar. Olha que tentei fazer essa analogia também. Você entra no túnel longo, esse túnel leva 1 ou 2 quilômetros e é escuro, cara. E aí, conforme você vai andando dentro do túnel, você vê aquela final do túnel. Aquela luz no final do túnel, talvez é a sua transcendência, é a sua despertar. Entendeu? De você tentar se enxergar nele. Que tanto a entrada do túnel quanto a saída e a obscuridade faz parte do processo. Mas você é uma corrente única. Se você está assim na corrente, se a sua onda está oscilando, não é porque Deus quis ou permitiu, é porque você está dessa forma. Né? Mas a maioria das religiões vai falar que não. Um dia Deus vai te ajudar. A esperança é a última que morre. Eu não concordo muito com essas coisas, entendeu? Quem faz o tempo andar em movimento a seu favor é você mesmo. Você tem que fazer alguma coisa para você sair da mesmice, da inércia, né? O movimento é como uma borboleta, né, cara? Entendeu? Não é porque Deus permitiu, entendeu? Eu não vejo muito dessa forma. Mas enfim, galera, o assunto é muito vasto. Não sei se tentei me explicar um pouquinho o que eu acho sobre essa questão da onisciência em relação ao poder da oração, entendeu? Eu rezo, não todo dia, porque como eu falei, eu não rezo o evangelho, eu não rezo a oração católica, Pai Nosso. Eu rezo uma oração daquilo que eu sinto, e coisa que eu estou com vontade de falar, eu falo.
sobre cada dia um assunto diferente. E não necessariamente porque eu tenho que dormir e antes de dormir eu tenho que rezar. Eu também não faço isso. Eu acho que não tem horário para rezar. Isso são quebra de paradigmas que o homem tem que ter para sair da mesmice, para rotulação, para o pré-julgamento, para sabe assim, não tem hora para você rezar, não tem hora para você ficar condicionado, não existe isso, entendeu? Já que a gente está falando tanto de onisciência e onipresença, né, e onipotência, por que você está tão preocupado com horários pré-estabelecidos? Por que você está tão preocupado com a roupa que você veste nas religiões? Por que você está tão preocupado que Deus está te olhando de uma maneira errada? Se Deus é onisciente e onipresente, não é pelo fato dele criar regras para você, cara. Ele simplesmente está naquele lugar. E está em todo lugar, mas ele não cria regras para você. Quem criou a regra foi o homem. Quem criou a regra foi o religioso. Foi o pastor, foi o padre, foi o bispo, foi o detentor daquela determinada religião. E aí eles acham que... E aí criam dogmas para achar que o fiel, que é eu, acredite que não foi ele que está digitando, e sim um mestre supremo, um cara superior ao pastor que está falando. E isso para mim é ridículo. Mas ele cria como se fosse alguém dizisse aquilo para ele, ou ele pega um manuscrito para falar aquilo, para a gente acreditar que aquilo nós somos subservientes a Deus. Então nós somos, e Deus é vassalo seu, porque ele é seu patrão, seu dono. Não, ele não é seu patrão, cara. Ele não é seu dono e nem você é subserviente a ele. Nós estamos integrados a ele. Eu não vejo da forma tipo subordinação, subserviência, essa coisa do castigo, da pena, de você ficar reprimido pela sociedade. Será que Deus está me olhando? Eu não consigo viver dessa forma, entendeu? Essa neura, essa esquizofrenia religiosa em relação a um ser supremo, com um ser fragmentado, que sou eu, vindo da manifestação do todo, que adensa o mundo microcósmico, que é o planeta Terra. E aí eu fico meio acanhado, porque será que eu fiz uma coisa errada? Eu acho que a gente deveria se preocupar menos com isso, e sim que nós deixássemos fluir a nossa verdade, nosso verdadeiro amor, e não achar que o amor é a doutrina X, a doutrina Z, a doutrina Y. O amor é o amor, independentemente do que você pensa, independentemente da religião. Amor não tem doutrina, o amor não tem concepções, o amor simplesmente é. O amor está na planta, está na pedra, está na água, está nos animais, está no meu cachorro, está em mim, está no amor a si e ao próximo, amor está nas coisas, está no mar. Você observa aquilo e você vê aquela beleza toda. Então você não precisa ficar pensando muito naquilo. Será que isso aqui é bonito? Será que isso aqui é feio? Será que se Deus fez isso aqui melhor do que a outra coisa? Deus fez, cara. Aquilo aconteceu. Aquilo se manifestou. Se ele se manifestou para nós e para as outras coisas, é porque alguma coisa tem de benefício para que a gente possa trocar entre os reinos. Então, eu acho que a gente só está muito preocupado em competir e depredar as coisas e achar que nós somos os detentores dos outros reinos, e a gente está se destruindo porque a gente tem ego pra caramba e os outros reinos não tem, e a gente não consegue caminhar em linha reta. Isso é verdade. E aí a gente acha que a gente está sim em linha reta porque Deus nos ama. E aí, mas Deus ama todos os outros reinos, e os outros reinos não estão em desequilíbrio por causa da nossa culpa, e não porque eles erraram. Nunca vi uma pedra errar, um vegetal errar, e um cachorro errar, e os animais errarem. Os animais estão em extinção por causa do homem. As árvores, o oxigênio está faltando, o ecossistema está alterado por causa do homem. Tudo é por nossa culpa. Então, porque Deus permite. Será que Deus permite? Não é questão de Deus permitir, cara. Você que se permite, você que falhou, você que errou. Deus te deu isso. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso depende do seu livre-arbítrio. É aquela coisa, a colheita é livre, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, você nasceu, você vai ter que amadurecer. E aí, conforme é o seu amadurecimento, você vai para o caminho certo ou você vai para o caminho errado. Se você acha que isso aqui está certo, ok. Agora, se você acha que você está no caminho errado, você vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas não porque Deus vai te castigar. Você é o seu juiz interno. Independentemente da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Ninguém está discutindo o oni, do todo. Porque você também é o todo. A diferença é que você está refratado. Você é a manifestação do todo. Todos os reinos são manifestações do todo. Mas são consciências individuais. Mas somos
manifestação do todo também. Eu enxergo dessa forma. A diferença é que eu não consigo enxergar o todo em mim. Eu não consigo me enxergar como um todo. Tá? Isso que é engraçado. A gente não entende essa questão de você se enxergar no todo, da própria manifestação integrada. Mas a gente acha que está isolado de Deus, porque Deus vai fazer isso por você. E além disso, ele vai castigar o seu amiguinho que te xingou. Não, ele não vai castigar você, ele vai castigar o seu amiguinho. O seu amiguinho é responsável pelo juízo interno que ele criou, pelo conflito psíquico dele. Ele é responsável pelo próprio erro dele. Não porque Deus vai punir ou castigar. Aí você vai para a linha espiritual. Mas por isso que existem várias vidas. Talvez. Não tem uma prova, mas talvez. Por isso que existem transgressões, iniquidades e imperfeições. Mas eu não posso fazer isso numa vida só, porque é muito difícil eu não me transcender e iluminar numa única vida. Aí você fala, mas isso não existe, vida após a morte. Você veio do pó e vai para o pó. Pô, então deve ser muito engraçado a ciência provar como é que eu choro, como é que eu tô alegre, o que tem dentro de mim, o que isso funciona, o que é sentimento, o que é pensamento, o que é emoção. Será que a emoção é um fator biológico? É um corpo funcional? Como uma pele, um coração, um órgão, um osso? Ou a emoção é uma coisa espiritual? A gente tem que pensar muito sobre essas questões, porque muita gente acha que isso tem nada a ver, esse cerebral. Não é? O pensamento não é cerebral, o pensamento é mental, é energético, é energia, imaterial. Você não enxerga o pensamento, mas o pensamento é uma energia. Então por que você está orando então? Se você acha que Deus vai te ouvir, é sinal que a energia chegou até ele, mas a energia é invisível. Sim, o pensamento é invisível. Você enxerga o vento? Não. Mas eu sinto o vento. Sim, se você sente é porque é energia. Você não enxerga a molécula da água, você não enxerga as partículas subatômicas, você não enxerga o elétron, o átomo e o próton, mas ele existe. Então assim, são muitas coisas assim relevantes para a gente entender o nosso papel na humanidade em relação a Deus e a todos nós, né? Eu gosto de conversar sobre um monte de coisa e aí às vezes eu acabo falando coisas que vai acabando deturpando sobre a questão do ONI, da prefixação ONI, né? Nessas 3 palavras para tentar entender Deus, né? E conceituar isso para mim, entendeu? Então é isso, galera. Eu acho que é mais ou menos o que eu tentei entender, mais ou menos o que eu estou tentando explicar para vocês sobre o que eu acho, galera, tá? Eu sei que eu vou levar porrada pra caramba ali, e vocês, ou muitos vão achar que eu também, que faz sentido alguma coisa que eu falo, é verdade, ou não. Eu não tô aqui para ser o dono da verdade, detetor. Eu não sou ONI em nada, cara. Eu não sou ONI em nada, mas eu sei que eu sou presente, eu sou ciente e sou potente, porque eu posso alguma coisa, eu posso conhecer alguma coisa e estou em algum lugar. Eu posso não estar totalmente em todos os lugares, totalmente detentor de todos os conhecimentos, porque eu não tenho o poder de tudo, mas eu tenho, engraçado, mas eu tenho alguma coisa do potente, alguma coisa do ciente, alguma coisa do ciente. Concorda ou não? A diferença é que eu não consegui transcender, eu não consegui iluminar a ponto de eu ser ONI. Mas eu tenho certeza que nós somos ONI, como Deus. A diferença é que a gente não acha. Entendeu? A questão eu não acho. Então o que é o espírito? Então, nada mais é do que a manifestação do todo também. Só que ele desencarnou, ele morreu. E aí você vai dizer, o espírito ele pode estar. Ele está além do espaço-tempo? Então ele é ONI. Porque se ele anda em qualquer lugar e pode se manifestar em qualquer lugar, porque ele não está mais preso no nosso corpo, mas ele é um corpo mais. Um corpo astral, um corpo mais fluídico que o corpo material, já que já morreu. Isso aqui fede e morre, então é sinal que o espírito ele também está onipresente, onisciente e onipotente, porque o espírito ele pode estar em qualquer lugar, porque existem várias moradas na casa do meu pai, é verdade, só que de repente o espírito não pode estar em todas as moradas ao mesmo tempo. Aí você vai perguntar por que não? Porque você, quando estava vivo, você tinha um determinado poder de conhecimento, um determinado poder de pensamento, de sentimento e de ações. E semeadura livre é colheita obrigatória, ou seja, você semeou aquilo, você vai colher aquilo. Você não pode semear uma coisa colher uma coisa muito boa se você não semeou aquela coisa boa. Você viveu de uma maneira X, você não vai viver de uma maneira Y em outro lugar. Por isso que, na minha visão, são várias moradas. Ou seja, o que é morada para mim? Que o cristão fala que é céu e inferno. Mas quantos céus? O que é céu? O que é inferno? O que é morada? Morada são vários níveis de consciência. E essas consciências dependem
da minha correlação na vida terrena. O que eu penso, o que eu fiz na minha vida aqui. Se meu nível de consciência é melhor em relação a qual é o meu motivo de estar vivo, o que é espírito, o que não é espírito, se eu vou virar pó mesmo, se eu não sou nada, se eu sou só um corpinho aqui, um robô, e não sou mais nada, que eu vou virar pó, então você vai morrer achando isso. Você vai para um nível de consciência achando que é isso. E o cara que tem uma visão mais expandida da coisa, vai, quando falecer, ele vai continuar perpetuando aquilo que ele colheu, o que ele pensou, aquilo que ele sentiu e agiu na vida terrena em outro lugar também. É como eu falei, morada para mim são níveis de consciência. Por isso que Jesus falava, vai morar na casa do meu pai, com certeza. Mas como Jesus também não está no abismo, e nem no inferno, nem no purgatório, nem no vale dos suicidas. Jesus está num patamar acima. Olha o que o cara fazia encarnado. O cara já era um avatar, já era um ser de luz. Por que ele vai estar numa densidade pesada? Ele vai estar numa densidade muito fina, muito limpa. E você, para chegar nele, tem que se iluminar bastante, né? Então é isso, galera. Espero que tenha tentado ser um pouquinho mais simples, apesar do assunto ser difícil, para a gente conversar de repente outros assuntos sobre onisciência, sobre Deus, sobre outras coisas. Esse assunto é difícil mesmo, entendeu? Então é isso, galera. Fique com Deus, que eu vou levar o meu cachorro para tomar banho, porque ele tá ficando tarde e tá cheio de animal na pet lá, coitado. Ele tá desesperado aqui, querendo fazer xixi também. Um beijo. Fui.